Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da lição da classe Heróis da Fé. Nós vamos hoje falar sobre a lição 2 da revista Multiplicação. A lição 2, estamos chegando no final do segundo trimestre. A revista Multiplicação, ela vem a cada trimestre. Então, estamos chegando no final do segundo trimestre. E o tema de hoje é um tema muito importante, porque é o tema do Espírito Santo. Motivos para buscar a plenitude do Espírito Santo. Essa lição ela foi editada pelo pastor Marcos Elias, da nossa convenção. Eu gosto sempre de falar sobre o tema, o título da lição. Eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador para a minha vida. Essa minha primeira decisão como cristão, a partir dessa decisão que eu tomei, eu fui batizado nas águas, que é um complemento da minha postura como cristão. Aceitei Jesus e me batizei nas águas. Qual deve ser a minha segunda decisão como cristão que sou a partir de agora batizado nas águas? Espiritualmente eu estou vazio. Eu tenho que buscar um enchimento espiritual para a minha vida. Sou um cristão, fui batizado nas águas e eu tenho que dar um complemento à minha decisão. Um enchimento espiritual. O que eu quero dizer com isso? É buscar o tema que fala hoje, a plenitude do Espírito Santo para a minha vida. Eu tenho que estar buscando essa plenitude do Espírito Santo para a minha vida. O crente que se enche do Espírito é porque o Espírito já está habitando nele. Ele habita nesse cristão. Então essa pessoa é uma vida salva que pertence a Cristo e que caminha com Ele. E o que eu tenho que fazer se eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Eu tenho que alimentar o Espírito Santo. E como que eu alimento o Espírito Santo na minha vida? Com leitura da Palavra de Deus, com meditação da Palavra de Deus, para ir conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Então eu tenho que alimentar o Espírito Santo que está comigo. Lá Paulo, em Efésios, ele fala assim, lá Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. O crente se enche do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo falou aos romanos que o Espírito guia os filhos de Deus, o que ele falou aos romanos? Ele falou assim, lá em Romanos 8:9, ele falou assim, vós, porém, não estáis na carne. Eu já não estou mais na carne. Eu já estou com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em mim. Paulo falando. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja a importância que o crente tem que ter na sua vida como cristão. Ele tem que estar com o Espírito Santo de Deus em sua vida. A Bíblia nos garante essa promessa que se nós pedirmos pelo Espírito em oração, a nossa oração é atendida.
palavra de Deus garante isso. O próprio Jesus disse que lá em Mateus, o que Jesus falou em Mateus 7? Ele fala assim no verso 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Olha o que Jesus falou. E o que busca encontra, e ao que bate se abre. Jesus falando. Isso é o quê? Isso é perseverar em oração. É perseverar na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus em sua vida. E o texto áureo que o pastor Marcos Elia colocou, ele fala assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Está lá em Colossenses 2:10. Então, o que Paulo está dizendo nesse texto de Colossenses? Vocês receberam uma vida completa por estarem unidos com Ele, com Cristo. Ele tem domínio de todos os poderes e autoridades espirituais habitando em você, querido irmão, em Cristo Jesus. Objetivos da lição. Pastor Marcos Elias colocou assim: no conhecer o poder do Espírito Santo concedido por Jesus Cristo à sua igreja. O crente, o cristão, ele deve saber que a igreja é o quê? É uma comunhão espiritual. Isso é amar uns aos outros no amor de Cristo. Isso inclui nessa pessoa, nesse crente, a habitação do Espírito Santo, a unidade do Espírito e o batismo no Espírito Santo na vida do crente. E o perceber, a autoridade dos discípulos em testemunhar do Evangelho e a presença do fruto do Espírito. Lá em João 20:22, Jesus aparece aos 11 discípulos e o que Jesus faz? Ele fala assim, está escrito assim: e havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqui foi a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cristo ressurreto permeou seus discípulos. O encheu do quê? Os encheu do Espírito Santo. Eles passaram a ter a plenitude do Espírito, a plenitude do Espírito Santo na vida deles. E o praticar? A igreja dos dias atuais tem valorizado e buscado a plenitude do Espírito? É uma pergunta. A igreja nos dias atuais tem valorizado e buscado a plenitude do Espírito Santo? A igreja, o que é a igreja? É a coluna e o fundamento da verdade sobre Cristo e o Espírito Santo, funcionando assim como um alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sempre sustentar a verdade. A igreja deve sempre conservá-la íntegra. A igreja de Cristo, como crentes, nós devemos defendê-la daqueles que deturbam, dos falsos mestres. Nós temos, como cristão, defender a igreja de Cristo. O crente é a igreja de Cristo. O ser humano que se batiza, que recebe a plenitude do Espírito Santo de Deus, ele é a igreja de Cristo. Mais uma coisinha que eu queria falar. A igreja deve sempre sustentar a verdade, conservá-la íntegra. Nunca adulterar nada que é da igreja, difamar o papel da igreja, jamais um cristão deve fazer isso. E depois nós tivemos
agenda de leituras, que eu gostaria de citar todos os pontos, porque são pontos importantes que o pastor Marcos Elias colocou. Os versículos que ele colocou são versículos que falam justamente do tema, motivos para buscar a plenitude do Espírito. Efésios 3,19. Aqui é Paulo em oração pela igreja de Éfeso. Depois nós tivemos Efésios 5,18. Aqui é Paulo dizendo que nós temos que caminhar neste mundo com sabedoria. Depois nós tivemos 2 Coríntios 10,4. Autoridade, aqui falando da autoridade apostólica de Paulo. Depois nós tivemos Atos 4, 31 a 33. Nós, como cristãos, devemos orar, assim como era a igreja antigamente. Oração era a vida da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela se levantou com os primeiros cristãos em oração. Depois nós tivemos Marcos 16,15. Aqui é onde Jesus aparece aos seus discípulos e disse-lhe, Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, igreja. Atos 6:7. Aqui é a escolha dos 7 diáconos para a igreja primitiva. O que acontecia? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Depois nós tivemos um outro versículo, Atos 16:5. O que acontecia nas igrejas? Fala assim o texto: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em números, muitas pessoas. Elas aceitavam Jesus e o número de cristãos iam crescendo e chegou até os dias de hoje. Depois nós tivemos Gálatas 5,16, que fala de viver no Espírito e não na carne. O cristão tem que viver no Espírito e não na carne. Fala assim: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que ele está querendo dizer? Não alimente os desejos da tua carne. Alimente os desejos do teu Espírito que está no teu corpo. Depois nós tivemos Romanos 6,4, está falando que nós fomos libertos do pecado. Depois nós tivemos Romanos 8,9, o Espírito Santo guiando os filhos de Deus. 1 João 1, 8 e 9. Olha que texto interessante. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E o verso 9 fala assim: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar em toda injustiça. E encerrando, Romanos 8, 22 e 23. Esse texto ele relata o quê? O sofrimento que nós passamos, mas que nós temos uma glória futura que nos espera. Fala do sofrimento que nós podemos estar passando nesse planeta Terra, mas a eternidade nos reserva uma alegria, um prazer na eternidade com Cristo. Agora tem o último texto dessa agenda de leituras, é Gálatas 5, 22 e 23. Tremendo esse texto. Os frutos do Espírito no crente. Quais são eles? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Agora veja o que fala o verso 23, a profundidade desse verso 23. Contra essas coisas não há lei. Vamos meditar nesse versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Eu sou um crente que tenho os 9 frutos do Espírito dentro de mim, só que eu moro lá
num país muçulmano. Se eu falar de Cristo, eu morro. Se eu falar de Cristo, eles me matam. Aí, Paulo fala assim: contra essas coisas não há lei. Eles podem me matar por eu ser um cristão, mas eles não tiram de mim os 9 frutos do Espírito que está dentro de mim. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu posso morrer, mas os frutos do Espírito estão comigo, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não há lei. Texto bíblico inspirativo fala assim, em Atos 1:8: o batismo no Espírito Santo não somente nos capacita de poder para pregar o Evangelho de Cristo, Jesus como nosso Senhor e Salvador, como também aumenta a eficácia desse testemunho que nós temos, fortalecido pelo nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Nós somos fortalecidos por termos sido cheios do Espírito, que é o tema da lição de hoje. O Espírito Santo revela e torna mais real para nós a presença pessoal de Jesus, uma comunhão íntima com o próprio Jesus. Resulta numa decisão cada vez maior da nossa parte de amar, de honrar, de agradecer nosso Senhor e Salvador. Isso é o que em nós? O que isso representa em nós? Motivos, que é o tema de hoje, para buscar a plenitude do Espírito Santo, que é o tema da nossa aula de hoje. E o outro texto é Atos 5, 18 e 19. A vida espiritual dos filhos de Deus devem experimentar a renovação constante. Eu tenho que ser renovado constantemente, mediante o enchimento de repetidas vezes do Espírito Santo na minha vida. Como eu alimento, eu já falei, com leitura, com meditação, com oração na palavra de Deus. E o verso 19 nos incentiva a fazer o quê? Animem uns aos outros, com salmos, com hinos, canções sagradas ao Senhor. Eu tenho esse hábito. Deus me deu esse prazer de todos os dias na minha devocional. Eu tenho um prazer muito grande de louvar a Deus com os hinos do cantor cristão. Eu pego meu celular, coloco lá no YouTube e chamo lá hinos do cantor cristão. Todos os dias eu faço isso com alegria no meu coração. Cantem hinos, leem salmos ao Senhor com gratidão no seu coração. O verso, depois nós tivemos o Atos 5,16, viver no Espírito e não na carne. Está falando esse tema, esse texto. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Depois nós tivemos Lucas 4:1, aqui fala: o Espírito Santo conferiu poder a Jesus e os guiou a enfrentar a tentação de Satanás. Jesus Cristo, que era tentado aqui na terra, o Espírito Santo fortalecia Jesus Cristo. E Jesus vence esse ataque satânico no poder do Espírito Santo. Atos 4:8, que é o último texto do texto bíblico inspirativo, que fala assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, o que traz na pessoa de Pedro, trouxe na pessoa de Pedro inspirações, sabedoria, ousadia, para que proclamasse as verdades de Deus. Pedro, o temperamento de Pedro, ele era um homem sanguíneo. Pedro mudou seu comportamento. E lá em 1 Pedro 1,15 fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, santo em toda a vossa maneira de viver. Você vê como Pedro, aquele homem que chegou a cortar a orelha de Malco, soldado romano,
ele mudou seu temperamento pelo poder do Espírito Santo na vida dele. O ser cheio da plenitude do Espírito Santo não foi uma experiência ocorrida uma única vez, mas sim repetidas vezes na vida do crente, dos discípulos de Cristo. E esse efeito é um cumprimento da promessa de Jesus. A palavra de Deus, ela tem várias ocorrências desse novo enchimento do Espírito, na vida do crente. E para encerrar essa introdução, o pastor Marcos Elias, ele fala assim: nós precisamos entender para quais propósitos o Senhor deseja que sejamos cheios do Espírito. Olha o que ele está falando, pastor Marcos Elias. Precisamos entender com quais propósitos o Senhor deseja que sejamos cheios do Espírito Santo. Aí vem os 3 pontos do tema de hoje, que o primeiro é testemunhas de Jesus, o segundo é cumprir com a ordem de Jesus, e o terceiro ponto, uma vida cheia do Espírito. Vamos no primeiro ponto. Ser testemunhas de Cristo. Na lei judaica se exigia o depoimento de 2 ou mais testemunhas dignas de fé, com finalidade de sustentar uma afirmação de um fato ocorrido. Não bastava uma testemunha, a lei judaica exigia 2 testemunhas. E com isso se podia provar o crime de um réu. E Jesus, ele tinha uma ou duas testemunhas. Jesus tinha milhares de testemunhas que acompanhavam ele. E Jesus, antes de ser levado ao céu, ele disse aos seus discípulos, por um momento difícil que eles estavam passando, ali vendo a morte de Cristo. E Jesus, antes de ser levado ao céu, ele disse assim: vocês receberão as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que esperança que Jesus deixou. O que nós aprendemos aqui? O propósito principal do batismo no Espírito Santo é o recebimento do poder de Deus para testemunhar de Cristo como Salvador. E com isso ganhar e levar os que estão perdidos a Ele como Salvador dessas vidas perdidas. E o que mais? Ensinar essas vidas a obedecer a tudo quanto Cristo ordenou. Qual é a finalidade? É que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor de todo o povo de Deus. Esse é o papel do cristão que carrega com ele a plenitude do Espírito Santo. Quando nós testemunhamos do poder de Cristo, isso significa mais que força, mais que capacidade. Se refere principalmente ao poder divino agindo em ação em nós, fazendo-nos a obra de Deus. O batismo no Espírito Santo traz à pessoa do crente o quê? O poder pessoal de testemunhar, de falar do Evangelho, o poder celestial na vida de uma pessoa crente em Cristo. Ele recebe essa capacidade de falar com alegria de Cristo. Isso é o que no mundo? Isso é o que? Isso é o que o mundo não entende. Essas coisas, o mundo, aquela pessoa que não é crente, ele não entende essas coisas. E nós, como testemunhas de Cristo, nós devemos esclarecer ao mundo esse poder do Espírito Santo que está habitando em nós. Então, como as pessoas estão vendo, como testemunha de Cristo aqui na terra, como as pessoas me veem, como as pessoas te veem você, como testemunhas de Cristo. Na minha visão e no meu agir, nós precisamos aumentar a nossa eficácia desse testemunho. Nós temos que aumentar essa capacidade e nós devemos ser mais fortalecidos com o Pai, com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo. Por quê?
Porque nós, como crentes, já fomos cheios do Espírito. Nós já estamos com a plenitude do Espírito Santo. Motivos para buscar a plenitude do Espírito. Se eu já sou um crente que participo dos cultos, participo com a igreja do Senhor, eu já tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus em minha vida. E o segundo ponto que o pastor Marcos Elias coloca é cumprir com a ordem de Jesus. Essa missão de cumprir a ordem de Jesus é uma tarefa de todo cristão, todo crente. Essas palavras constituem a grande tarefa dos seguidores de Cristo em todas as gerações. A igreja que somos, nós, a igreja de Cristo, deve o quê? Por onde andarmos, lugares que frequentamos, pregar o Evangelho a todos, em conformidade com a ordem de Cristo e dos apóstolos. Essa tarefa que nos é dada por Cristo inclui responsabilidade, uma responsabilidade primordial de enviar missionários a todas as nações. Isso é a tarefa da igreja, da comunidade, do templo da igreja de Cristo. Quando se prega o Evangelho de Cristo, o foco principal é o quê? Deve centralizar no arrependimento dos pecados de todo ser humano, cumprir a ordem de Cristo. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador, eu recebo a remissão dos meus pecados. Meus pecados foram perdoados por Cristo. Meus pecados foram retirados da minha vida, porque eu me arrependi da minha vida passada. E a partir desse ato, a pessoa passa a ter a promessa do reconhecimento do dom do Espírito Santo na vida dele. Ele preserva e ele é uma nova vida, um novo crente, um novo cristão exortado a se separar dessa geração, desse mundo malicioso, desse mundo perverso que nós estamos vivendo, desse mundo maldoso, desse mundo criminoso que nós estamos vivendo. O que Pedro disse lá em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo com o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. E ao mesmo tempo em que esperava a volta de Cristo, acontecia o quê? Aquele povo, quando Jesus partiu, mas eles estavam ainda esperando a volta de Cristo, acontecia o quê? As primeiras conversões, as pessoas se convertiam, falavam de Jesus para as pessoas, elas se convertiam. E com muitas outras palavras, fala lá em Atos 2,40, e com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-os dessa geração perversa. Se cumpria ali a ordem de Cristo. Cristo foi, mas a ordem que ele deixou para aqueles primeiros cristãos, elas se cumpriam de forma como ele queria que fosse. E a aplicação desse ponto 2, você pode ler aí na lição de hoje, eu falo assim, nossa visão jamais pode ser ofuscada por outros interesses que não sejam pela busca da plenitude do Espírito Santo para as nossas vidas. Amém? E o ponto 3, para encerrar, o ponto 3 é uma vida cheia do Espírito. Quando Paulo falou aos Gálatas sobre o Espírito de Deus e a natureza humana, o que Paulo falou aos Gálatas 5,16? Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar com o Espírito de Deus, e você não vai cumprir as concupiscências da tua carne. O que a natureza humana deseja é contra o Espírito. O que a tua natureza, a minha natureza deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana. É contra o que a natureza humana deseja. O que nós aprendemos aqui, nessa lição de hoje?
A liberdade, ela pode se transformar em libertinagem. A liberdade que nós temos pode se transformar em libertinagem, que são práticas imorais do ser humano. Deus reprova. Mas se você tem uma vida cheia do Espírito, Ele te fortalece e nos permite dominar os desejos da carne. E quando nós nos submetemos ao seu poder, isso é o quê? As diretrizes para o crescimento no Espírito. Crescer espiritualmente, crescer como um crente em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus nos enche, nos fortalece, nos dá a plenitude do Espírito, que está na lição de hoje, para vencer esse mundo que nós estamos vivendo. Somente o Espírito em nós, que nós podemos cumprir a lei de Deus através de nós. Com a vida de Cristo em nós, é que realmente nos liberta desse mundo mau. Aí o pastor Marcos Elias, ele coloca assim: ao nos tornarmos habitação do Espírito Santo, passamos a ser moldados por Ele. Olha só que palavra. E ser cheio do Espírito é o estado máximo da dependência de Deus. É a prática do não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim nós passamos a ser completamente dominados e direcionados por Deus, de modo que as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se tornam semelhantes ao do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a aplicação desse ponto 3. O meu maior desejo, eu vou responder, se você vai ler em casa, na revista, aplicação do ponto 3. Eu vou responder aqui agora. O meu pensamento. O meu maior desejo, depois do batismo nas águas, foi ser cheio do Espírito. Eu busquei. Ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo na minha vida. Foi um encontro com Deus que eu estive em Araçoiaba, interior de São Paulo. Chegou um momento lá na hora do culto, que tinha vários pastores, eles se enfileiraram na frente e eles pediram quem queria receber oração, que fosse lá, procurasse um pastor, e eu fui justamente no meu pastor, José Francisco Taborda. Pastor Taborda orou por mim e eu fui batizado no Espírito Santo. A partir daquele momento eu passei a ter a plenitude do Espírito Santo na minha vida. E para concluir, vamos concluir essa lição de hoje por vários motivos, buscando a plenitude do Espírito, dizendo: deixe a vida do Espírito Santo produzir obras vivas e fé dentro de você. Conhecer a Deus é saber que Ele honra a sua palavra, mesmo acima do seu nome. Nós, como crente, devemos estar certos de que Deus promete e Deus prova que a sua palavra se cumpre na vida daqueles que buscam com alegria no coração. Lá no Antigo Testamento, somente aqueles chamados e ungidos por Deus recebiam o Espírito Santo. Deus escolhia quem ia receber a plenitude do Espírito Santo. Mas de acordo com o novo concerto, o Novo Testamento, essa promessa é oferecida, do Pai é oferecida a todo crente, aquele que se dispõe a buscar o Espírito Santo. E Lucas 24:49 fala da promessa ativa do Espírito Santo. Fala assim: eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai. Porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, sejam revestidos de poder. Esse poder vem do alto. Esse poder não vem de homens. Esse poder não vem de seres humanos. Esse poder vem do alto. Vem do Pai, vem do Filho. E o Espírito Santo faz parte da tua vida quando você busca com alegria no coração. Na vida de cada crente,
é que o ministério de Cristo continua em nossas igrejas. Querido irmãos da EBD, classes heróis da fé, acredite no poder da palavra de Deus e ela vem sobre a sua vida somente pelo poder do Espírito Santo em você. Amém.